Olá, morecos, tudo bem? Vamos começar o terceiro bimestre? Eu quero que vocês tirem um print dessa página, porque aí tem todas as propriedades da potência. Eu não vou explicar todas agora, mas são as propriedades que a gente vai usar nessa matéria. A gente vai fazer devagar aos poucos, tá? Aqui a gente tem a potência de expoente negativo. Como que resolve? Inverte a base e o expoente fica positivo. Ou assim, menos M, fica B sobre A elevado a M. Divisão de bases diferentes, distribui o expoente. Multiplicação de bases diferentes, distribui o expoente. Vezes de mesma base, soma o expoente. Divisão de mesma base, subtrai o expoente. A raiz escreve na forma de expoente fracionário. Potência de potência multiplica. Vamos devagar com calma, tá bom? Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. A gente fala de propriedade, né? Só para dar uma explicação. A base 2 elevado ao expoente 4. 1, 2, 3, 4, 2. Multiplicando dá 16. 2 elevado a 3. 1, 2, 3. Multiplicando dá 8. 2 elevado a 2. 1, 2, 4. 2 elevado a 1, 2. Então, olha só. Na sequência, não está diminuindo um fator? Peraí que apagou. Isso. Não está diminuindo um fator? Ó. Aqui tinha 4, aqui tinha 3. Então, o que o 8 é do 16? Ele é metade. Porque diminuiu um fator, certo? Então, metade do 16 é 8. Se eu diminuir um fator, metade do 8 é 4. Se eu diminuir um fator, metade do 4 é 2. Se eu diminuir um fator, metade do 2 é 1. E se eu diminuir mais um fator, qual que é a metade do 1? A metade do 1 é meio. Por isso que a gente inverte a base. Falou? Se eu tiver 2 elevado a menos 2, qual que é a metade do meio? 1/4. Quer dizer, 2 elevado a menos 2, quando não tem nada, é 1. Inverte a base, 2 sobre 1 sobre 2, e o expoente fica positivo. Meio elevado a 2 é meio vezes meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Falou? Muito bem. Mais um pouquinho de potência. Básico, tá? Todo número elevado a zero é 1. Quer dizer, se eu tiver, por exemplo, 3 elevado a zero é 1. Mas na equação exponencial, que é a matéria que nós vamos ver primeiro, a gente vai usar a potência ao contrário. Quer dizer, eu posso dizer que o contrário é verdadeiro também. Que o 1 é 3 elevado a zero. Falou? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Quer dizer, 4 elevado a 1 é 4. Mas eu também posso dizer o contrário. Eu posso dizer que 4 é 4 elevado a 1, certo? Todo número elevado a zero... Não, desculpa, errei. 0 elevado a qualquer número é sempre 0.
Aqui o expoente negativo que eu mostrei. Se você não tiver duas bases, se o denominador aqui for 1, você pode escrever assim, ó, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Você pode pôr 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai valer 8. Certo? Se você tiver duas bases diferentes, esse você pode fazer assim também. Você faz igual eu fiz lá atrás, com o denominador 1. Você, por exemplo, se tiver 2 terços elevado a menos 2. Inverte a base e o expoente fica positivo. Aí fica 3 meios vezes 3 meios. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. A gente viu isso aqui um pouquinho no começo do ano, né? Antes dessa maldita pandemia. Bom, mas vamos no que interessa. Equação exponencial. O que é equação exponencial? É uma equação onde a incógnita x é um expoente. A elevado a x igual a b. Credo, professora, o que é isso? Que horror! Isso aqui, ó. Olha que simples. Na maioria das vezes, você tem uma igualdade. Tem casos aqui que tem soma, mas eu vou explicar depois. Onde a incógnita, o x, é um expoente, tá vendo? Então, ó, 3 elevado a 4x é 1. 5 elevado a 2x mais 3 é 25. Eu vou explicar alguns exemplos de como a gente resolve. Esses exemplos de equação exponencial com o uso da fatoração. Só um lembrete, para a gente fatorar, a gente usa os números primos. Lembra quem são os primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Que o 9 não é primo, tá vendo? O 15 não é primo. Primos são só que tem 2 divisores. Então, você pega o número e vai dividindo pelos primos. Só uma dica, sempre que o número for par, você vai dividir por 2. Todo número par é divisível por 2. Falou? Então, 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, quantos 2? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4, tudo bem? Então, a gente não tem que tornar a base igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou tirar o 16 e no lugar do 16 eu vou pôr a forma fatorada dele. Tudo bem? Então, vai ficar aqui, ó. 2 elevado a x é igual a quem? 2 elevado a 4. Aí, o que a gente conclui? Se a base for igual, então eu posso cancelar porque o expoente é igual. Então, o x é igual a 4. Facinho? Quer dizer, 2 elevado a 4 é igual a 16. Ô, professora, eu não preciso fazer nada disso para saber que o x é 4, eu já sei. Eu sei, gente, mas nem todas que você vai ter assim facinho, né? Você pode ter outras de outras maneiras, por exemplo, 2 elevado a x igual a 1024. Aí você vai fazer do mesmo jeito. Você pegaria o 1024, fatorava, punha na forma fatorada, você já descobriu o expoente. Falou? Vale para qualquer número. Então, lembra que eu falei lá das propriedades? Olha aqui como que a gente vai usar, ó. Lembra que eu falei aqui, ó. Todo número elevado a zero é 1. E a gente pode fazer o contrário. O 1 é 3 elevado a zero. Olha só por que eu falei, ó. Aqui a base não é 3. Aqui a base não é 1.
Quanto que a base tem que ser para a gente fazer a igualdade do expoente? Quanto que a base tem que ser? Não tem que ser a mesma? Se aqui é 3, aqui não tem que ser 3? Como é que eu escrevo 1 com base 3? Eu vou usar aquela propriedade lá. O 1 não é 3 elevado a 0? Se eu tivesse 3 elevado a 0, não era 1? Então, eu vou trocar, tá bom? Ó, 3 elevado a 4x é igual a 1. Quem é o 1? 3 elevado a 0. Compreendeu, gente? Olha só, o objetivo para resolver a equação é deixar a base igual. Então, eu posso escrever o 1 na base 3. Ah, professora, se fosse 4, aí eu punha 4. Se fosse 5, eu punha 5, né? Tudo bem? Aí a base ficou igual. O que ficou lá? Ficou que 4x é igual a 0. Aí fica com uma equaçãozinha. 4 tá multiplicando, vai passar dividindo. 0 dividido por 4 vale 0. Então, quanto x vale? O x vale 0. Quer dizer, 4 vezes 0, 0. 3 elevado a 0 é 1. Falou? E essa aqui? 5 elevado a 2x mais 3 igual a 25. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Ai, não tá gravando. Ou tá? Tá. Pega o 25 e fatora. Outra dica. Todo número que termina em 5 ou em 0, divide por 5. Então, 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, o que é 25? 5 elevado a 2. Então, eu vou trocar. 5 elevado a 2x mais 3 é igual a quem? Quem é o 25, galerinha? 5 elevado a 2. Falou? Ó, consegui deixar a base igual. Então, 2x mais 3 é igual a 2. Equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Quem vai para lá? Mais 3. Mais 3 vai passar como menos 3. 2 menos 3, quanto vale? Menos 1. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a menos meio. Falou? Quer dizer, se eu fizer 2 vezes menos meio, vai dar menos 1. Menos 1 mais 3, 2. 5 elevado a 2, 25. Quer dizer, qual é o x que torna essa igualdade verdadeira? Menos meio. E esse aqui? Ó. O que é isso, professora? Misericórdia. Lembra lá da propriedade? Todo número elevado a 1 é ele mesmo? Então, quem é o expoente aqui? 1. Ah, professora, mas não tá a mesma base. Aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 1 sobre 24. Lembra do expoente negativo? Que você inverte a base? Então, olha só, quando inverte a base não muda o sinal? Quando é menos não fica mais? Por exemplo, ó. Se eu tiver aqui, ó. 3 elevado a menos 2. Quando não tem nada é 1. Não inverte a base, o expoente fica positivo? Não tem essa propriedade? Vou fazer o contrário. Lembra que eu falei que a gente ia fazer o contrário? Ó, eu quero que fica 24, não quero? Então, eu vou inverter a base. E o expoente que é positivo fica
negativo. Por que que eu fiz isso, ó? Aí ficou assim, 24 elevado a x é igual 24 dividido por 1, 24 elevado a 1. Olha lá. Meu objetivo é tornar a mesma base. Cancelou, então x é igual a 1. Menos 1, né? Desculpa. Menos 1. Quer dizer, 24 elevado a menos 1 é 1 sobre 24 elevado a 1. Falou? Vamos ver um pouquinho de propriedade. Nós vamos usar essa aqui, ó. Potência de potência. Um lembrete, pra gente lembrar da propriedade. Sempre que eu tenho uma potência elevada a uma outra potência, repete a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3, parênteses, elevado a 2. Repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 2 elevado a 6. É diferente de não ter o parênteses. Porque aqui, ó, quem tá elevado a 2 é só o 3. É 2 elevado a 3 que está elevado a 2. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é 9. Tá vendo? O que a gente vai fazer? Você já viu essas propriedades, agora a gente vai usar elas. Por exemplo, se eu tenho 16 elevado a 2... E eu tenho uma equação assim, ó, 2 elevado a x, 16 elevado a 2. Eu tenho que escrever esse 16 com base 2. Então, o que eu sei do 16? Lembra lá que a gente fatorou, ele era 2 elevado a 4? Então, no lugar do 16, eu ponho 2 elevado a 4. Parênteses, tá elevado a 2. Aí fica uma potência de potência, tá vendo? Repete a base, multiplica os expoentes. 2 elevado a 8. Então, 16 elevado a 2 é 2 elevado a 8. Eu posso colocar aqui, ó. Falou? Tudo bem? Assim? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Continuação de exemplos de equação exponencial. 9 elevado a x é igual a 1 sobre 27. O que eu faço primeiro? Eu fatoro. Então, eu fatorei o 9. 9 está na tabuada do 3. Fatorei o 27. Agora, eu vou trocar. No lugar do 9, eu vou colocar 3 elevado a 2. Parênteses, porque o 9 está elevado a x. Igual 1 sobre 27. O 27 é 3 elevado a 3. Tudo bem? Posso escrever assim? 1/3 elevado a 3. Como é que eu escrevo 1/3 na base 3? Lembra do exemplo que eu dei lá em cima? Que é potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. O que eu vou fazer aqui para ficar 3? Eu vou inverter a base, só que quando eu inverto a base, meu expoente fica negativo. 2 vezes x é 2x, 3 dividido por 1 é 3. Olha lá, deixei a base igual. Viu? Cancelou aqui, como é que fica? 2x é igual a menos 3. Equação de primeiro grau. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Não vou dar muito exemplo, não. Senão vocês vão acabar desesperando. Eu ia fazer esses exemplos aqui, mas vai ficar muito comprido, vai ficar muito difícil, então deixa pra lá. Aqui é a lista de exercícios que eu vou dar, tá?
a primeira lista do terceiro bimestre, ela vale nota e presença, ela vale 5 presenças. A nota é 10 para essa tarefa até dia 13 de agosto. Dia 14 ela já vai valer 7, tá? Começa a fazer pelo terceiro exercício, que é um lembrete da base 10. Então, 100 é 10 elevado a 2, tá vendo? 2 zeros elevado a 2. Se for decimal, é menos 2. Você lembra lá do começo do ano? Então, você vai escrever na forma de base 10. Então, 1000 é 10 elevado a quanto? 0001 é 10 elevado a quanto? Falou? Esse primeiro, depois você vai para o primeiro exercício. Você vai escrever a expressão na forma de uma única potência. Então, 3 elevado a 4 vezes 9. Lembra lá da fatoração? O que é o 9? 3 elevado a 2. Base igual, repete a base, soma o expoente. Aí você vai praticar aqui, ó. Vezes de mesma base, potência de potência, divisão de mesma base, potência de expoente negativo, que você vai inverter a base. E aqui são algumas equações exponenciais para você resolver. Aqui, ó, você não vai fatorar o 1000 por 2. Você vai cometer um crime aqui. Você vai fatorar ele por 10, tá? Então, o 1000 é 10 elevado a quanto aqui? Falou? Boa sorte, bom estudo. Dúvidas vocês perguntam no privado do Zap. Aí você vai bater foto do que você fez, manda a foto no privado e fala, tá certo, professora? Que aí eu falo se tá certo ou se tá errado. Falou? Beijocas.